Enquanto uma mega operação policial acontece no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, o governo do estado classifica a facção como narcoterrorista. O governo federal e o Supremo Tribunal Federal, por outro lado, se recusam a dar a mesma classificação. Isso levanta uma questão bem direta: por que o mesmo sistema que classificou os manifestantes do 8 de janeiro como terroristas parece ter um critério diferente para uma das maiores facções armadas do país? A gente precisa ir direto ao ponto central, porque a hipocrisia que estamos vendo ser escancarada diante dos nossos olhos é de um nível que chega a ser difícil de acreditar. Enquanto a gente conversa, o Rio de Janeiro está vivendo um verdadeiro cenário de guerra. Uma mega operação envolvendo milhares de policiais civis e militares está acontecendo em complexos de favelas como a Maré, Complexo do Alemão, em uma tentativa desesperada de retomar o território que foi perdido para o crime organizado. A gente vê imagens de tiroteios, de blindados nas ruas, de escolas fechadas, de moradores aterrorizados. É a imagem do caos. E diante desse cenário de guerra, o que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, faz? Ele dá nome aos bois. Ele chama o Comando Vermelho a facção que está promovendo esse terror de narcoterrorista. É uma palavra forte, mas que, para quem está vendo a realidade do Rio, parece ser a única que se encaixa. O que é uma facção que domina territórios, que impõe suas próprias leis, que cobra impostos, que executa pessoas, que usa a violência e o terror para manter o seu poder, se não uma organização terrorista? Mas aí é que a história fica bizarra. Enquanto o governo do estado, que está na linha de frente do combate, reconhece a natureza terrorista do problema, o que o governo federal lá em Brasília faz, eles se recusam. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já veio a público dizer que, para ser terrorismo, a lei brasileira exige uma motivação ideológica ou política. E como, na visão dele, a motivação do Comando Vermelho é apenas o lucro, então eles não são terroristas, são apenas criminosos. Agora, pensem comigo na desonestidade intelectual desse argumento. Controlar um território com milhões de pessoas, impor um código de conduta, cobrar impostos, ter um exército particular armado com fuzis de guerra. Isso não é um ato político? Tomar o lugar do Estado, exercer o poder que deveria ser do Estado, não é a maior de todas as motivações políticas? O ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, aquele que inspirou o Capitão Nascimento, foi perfeito em sua análise. Ele disse que essas facções não vivem mais só da venda de drogas. Elas vivem da exploração do território. Elas cobram taxa do botijão de gás, do sinal de internet, do comerciante. Elas decidem quem vive e quem morre. Se isso não é exercer poder político, então eu não sei mais o que é. Mas a hipocrisia se torna completa, total e absoluta quando a gente lembra do que esse mesmo sistema fez há pouco tempo. Lembram do 8 de janeiro? Lembram das senhoras, dos idosos que foram presos em Brasília? Como o ministro Alexandre de Moraes se referiu a eles em suas decisões? Terrorista. Sim, terrorista. Uma senhora que bateu panela, um homem que quebrou uma vidraça na visão do nosso Supremo, são terroristas perigosíssimos, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e que merecem penas de 17 anos de cadeia. Agora, uma organização com milhares de homens armados com fuzis que controla bairros inteiros, que mata policiais, que aterroriza milhões de pessoas, esses não. Esses são apenas criminosos comuns. Você consegue perceber o tamanho da inversão de valores? Você consegue enxergar a hipocrisia? O que isso nos mostra é que, para o sistema, a palavra terrorista não é uma classificação técnica. É um rótulo político. É uma arma que eles usam para demonizar e para perseguir os seus inimigos políticos, enquanto passam a mão na cabeça dos criminosos que, por algum motivo, eles parecem querer proteger. E por que eles protegeriam uma facção como o Comando Vermelho? A gente pode apenas especular. Mas quando a gente vê o governo federal se recusando a classificar essas facções como terroristas, mesmo com a pressão dos Estados Unidos, que já as consideram um risco geopolítico, a gente começa a se perguntar qual é a verdadeira motivação. Será que é apenas por uma questão semântica, por um detalhe da lei? Ou será que existem outras razões, talvez inconfessáveis? A gente vê o ex-consultor da presidência, José Dirceu, aproveitando o caos no Rio para culpar o governador Cláudio Castro, para dizer que é a falência da gestão estadual. A gente vê o ministro Lewandowski insinuando que o governador deveria renunciar. Parece que eles estão usando a tragédia, o sofrimento do povo carioca, como uma oportunidade política para atacar um adversário e, quem sabe, para justificar uma intervenção federal no Estado. É o velho manual do quanto pior, melhor. Eles criam o problema ou deixam ele crescer para depois se apresentarem como a única solução. E enquanto essa briga política acontece em Brasília, o mundo real, a vida do cidadão comum no Rio de Janeiro, se torna um inferno. E a grande mídia, claro, faz o seu papel de porta-voz do sistema. A gente vê comentaristas como o Demetrio Magnoli, na Globo News, correndo para dizer que o termo narcoterrorismo é equivocado. Ele chega a dizer que terrorismo é quando se usa a violência para provocar o pânico na sociedade. E eu me pergunto, será que a população do Rio de Janeiro não está suficientemente em pânico para ele? Será que ele precisa sair do seu estúdio com ar-condicionado e passar uma tarde na Maré,
para entender o que é o terror de verdade? O que a gente está vendo é uma elite política e midiática completamente desconectada da realidade do povo. Eles vivem em uma bolha, protegidos por seus carros blindados e seus seguranças, e de lá eles ditam regras e criam narrativas que não fazem o menor sentido para quem está na ponta, para quem está sofrendo. A hipocrisia é tão grande que chega a ser surreal. Para o sistema, a vovó do 8 de janeiro é uma ameaça à democracia. O Comando Vermelho não. O Wagner Moura, o ator que viveu o Capitão Nascimento, na vida real se torna o intelectualzinho que o personagem dele tanto desprezava, defendendo a narrativa de que o problema é social. Mas a realidade, meus amigos, é muito mais dura. O Estado brasileiro perdeu o controle de partes do seu território. E quando o Estado perde o controle para grupos armados, ele perde a sua soberania. Isso é uma ameaça à segurança nacional, gostem ou não do termo. E os Estados Unidos, que não brincam com a sua própria segurança, já perceberam isso. Um relatório do governo do Rio, feito há meses, já foi entregue ao consulado americano, mostrando a atuação do Comando Vermelho em solo americano. Eles já sabem do tamanho do problema, e é por isso que a pressão deles para que o Brasil classifique essas facções como terroristas é tão grande. O que a gente está vendo é uma encruzilhada. De um lado, temos a realidade, o caos, a guerra, e do outro, temos a narrativa, a hipocrisia, a tentativa de maquiar os fatos para proteger um projeto de poder. A grande questão que fica é, até quando o Brasil vai aguentar viver nessa esquizofrenia? Até quando a gente vai aceitar que uma senhora com uma bandeira do Brasil seja tratada como uma terrorista perigosa, enquanto homens com fuzis nas mãos que controlam as nossas cidades são tratados como meros criminosos? A resposta, eu espero, virá em breve. E ela não virá de Brasília, virá de nós, do povo, que não aguenta mais tanta mentira e tanta inversão de valores. Essa história toda é um retrato da hipocrisia e da inversão de valores que tomou conta do nosso país. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha um absurdo que o sistema trate os manifestantes do 8 de janeiro como terroristas, mas se recuse a fazer o mesmo com o Comando Vermelho? Por que você acha que eles fazem isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa situação. Se essa análise te ajudou a enxergar a hipocrisia por trás dos discursos, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa acordar para essa inversão de valores. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de lutar pela verdade. Um grande abraço.